No Planalto do Gobi, entre dunas salinas e bacias endorreicas, circula um dossiê persistente sobre um animal subterrâneo temido por nômades e recenseado por exploradores do século XX. Conhecido localmente como Algoi Khorkhoi, literalmente verme de intestino grosso, e popularizado no Ocidente como verme da morte da Mongólia, a narrativa relata um corpo cilíndrico vermelho-amarelado, de meio metro a 1,5 metro, sem cabeça definida nem olhos aparentes, emergindo após chuvas fortes e dotado de capacidades extraordinárias como cuspir veneno corrosivo ou descarregar eletricidade. Para avaliar o caso com método, vamos ordenar a cronologia, identificar padrões morfológicos, comparar com espécies conhecidas, testar a plausibilidade ecológica e fechar com uma classificação de evidências. A linha do tempo confiável começa com Roy Chapman Andrews, que em 1926 registrou em relatórios do American Museum of Natural History que autoridades mongóis descreveram um animal cilíndrico do tamanho de uma salsicha grande, fatal ao toque, supostamente habitando o Gobi Ocidental. Andrews reforçou o apontamento em 1932 e nunca afirmou tê-lo visto pessoalmente. Suas fontes eram de segunda mão, o que já impõe cautela metodológica ao valor probatório dos detalhes. Na década de 80 e 90, o engenheiro tcheco Ivan Meckerle organizou expedições focadas no verme, entrevistou pastores, montou vigílias, usou vibrações e até explosivos para forçar emergências, sem obter foto, vídeo, amostra biológica ou carcaça. Em 2004, tentou varredura aérea com câmeras e novamente nada registrou. Em 2005, o zoólogo Richard Freeman e equipe britânica passaram um mês no Gobi usando entrevistas, armadilhas e tentativas de inundação controlada de depressões para estimular emergências, também sem resultados materiais. Antes disso, em 1983, o pesquisador Yuri Gorelov verificou um suposto avistamento e constatou tratar-se de uma jiboia de areia. O padrão que emerge é claro: relatos orais abundam, mas quando a busca se torna instrumentada, a evidência dura não aparece. Descrições morfológicas recorrentes apontam cilindro espesso, coloração vermelho-ferrugem, urisuperfície aparentemente segmentada, cabeça pouco ou nada distinta e cauda romba. Relatos de locomoção subterrânea com ondulações que erguem cristas de areia e surgimento preferencial logo após chuvas, quando o solo fica encharcado e compacto. Versões tardias acrescentam chifres em ambas as extremidades e um brilho úmido intenso. Ao examinar esses traços contra a herpetofauna regional, aparece um candidato forte à base de confusões: a jiboia de areia, Eryx tataricus, espécie fossorial de corpo grosso, escama lisa, cabeça pouco destacada e cauda romba que facilmente se confunde com a cabeça em visadas breves. O padrão de cor pode parecer vermelho vivo sob areia molhada, rica em óxidos de ferro. Quando o animal emerge após chuva, o brilho especular da pele coberta por grãos escurecidos dá impressão de verniz. Uma víbora do deserto parcialmente enterrada pode sibilar e projetar um jato de gotículas e areia ao contrair a glote e o corpo, o que uma testemunha sob estresse interpreta como cusparada. Algumas anfisbenas e lagartos escavadores exibem anéis cutâneos que simulam segmentos de verme, reforçando a ilusão. Antes de avançar para as capacidades letais atribuídas, é preciso estabelecer um mapa de onde e quando os relatos surgem. A faixa geográfica abrange o Gobi Ocidental e Sudoeste, passando por Dalanzadgad, Bayan-Kongor e a província de Govi Altai. Antes de 1930, e a camada de dados consiste quase exclusivamente em relatos indiretos de oficiais e acadêmicos mongóis, filtrados por exploradores ocidentais. Entre 1950 e 70, expedições geológicas e militares soviéticas percorreram a região e documentaram répteis, artrópodes e mamíferos, sem jamais mencionar um verme anômalo nos registros formais. De 1980 em diante, a cobertura midiática explodiu com as expedições de Meckerle e Freeman. Mas o número de encontros diretos relatados por moradores locais começou a declinar. Essa correlação inversa entre capacidade de registro e frequência de avistamentos é um sinal recorrente em dossiês criptozoológicos. Quanto mais câmeras e instrumentos entram no campo, menos o fenômeno se materializa. A distribuição espacial tampouco apresenta o padrão esperado para uma espécie biológica real. Não há um núcleo de ocorrência estável, nem corredores de dispersão ligando subpopulações.
Os pontos de relato aparecem dispersos ao longo de rotas de pastoreio nômade e leitos secos após chuva, coincidindo exatamente com os habitats de jiboias de areia e lagartos escavadores. Essa sobreposição reforça a hipótese de confusão com fauna conhecida, em vez de indicar uma espécie adicional, ocupando o mesmo nicho. Agora, as capacidades letais atribuídas exigem checagem fisiológica rigorosa. A cusparada corrosiva e a descarga elétrica são extraordinárias em vertebrados terrestres. Comecemos pela projeção de fluido tóxico. Entre répteis do Gobi, não há registro de secreção ácida ou alcalina concentrada o bastante para dissolver tecido orgânico ou metal ao contato. Em serpentes, os venenos são compostos proteicos que atuam por via hemotóxica, neurotóxica ou citotóxica, causando dor, necrose e falência orgânica ao longo de horas, não dissolução instantânea. A sensação de queimadura imediata relatada por alguns informantes pode decorrer de contato com soluções alcalinas naturais em poças salinas formadas após chuvas. Nesses ambientes, a concentração de carbonato de sódio e potássio pode elevar o pH acima de 10, irritando pele e mucosas de forma violenta. Uma pessoa que tropeça numa poça dessas ao mesmo tempo em que avista um réptil emergindo, associa a dor ao animal e não ao líquido. Para testar essa hipótese em campo, bastaria usar papel indicador de pH e um medidor de sólidos dissolvidos na água da poça, separando a fonte de irritação química do suposto ataque biológico. A hipótese elétrica é ainda mais improvável. Todos os animais conhecidos capazes de gerar eletricidade ofensiva são peixes que operam em meio aquoso condutor, como enguias elétricas e arraias. O ar seco e o solo arenoso do Gobi são isolantes elétricos eficientes. Para que uma descarga atravessasse essa resistência e atingisse um ser humano a metros de distância, o animal precisaria de órgãos eletroplaques massivos e uma voltagem centenas de vezes superior à de qualquer espécie conhecida. Nenhuma expedição equipada registrou campos elétricos anômalos e não existem relatos de vegetação chamuscada ou carcaças com marcas térmicas consistentes com descargas elétricas na área. A explicação mais econômica para episódios de choque é a descarga eletrostática comum em ambientes de umidade extremamente baixa e ventos fortes. Qualquer pessoa que já caminhou sobre carpete sintético em dia seco sabe que tocar metal depois gera uma faísca dolorosa. No Gobi, após tempestades de areia, o ar carregado de partículas minerais cria condições ideais para esse fenômeno. Se o contato com uma superfície metálica coincide com a visão de algo se movendo na areia, o cérebro associa causa e efeito de forma equivocada. Do ponto de vista ecológico, sustentar uma população viável de um predador subterrâneo de médio porte no Gobi enfrenta obstáculos sérios. A produtividade primária é baixa, a sazonalidade extrema, com invernos a menos 40 graus e verões acima de 40, e os recursos hídricos são escassos e efêmeros. As presas disponíveis, insetos, pequenos lagartos, roedores e aves de chão, sustentam populações de répteis pequenos a médios. Mas um organismo de até 1,5 metro com metabolismo suficiente para manter as capacidades descritas precisaria de uma cadeia alimentar mais robusta. Para evitar depressão genética, seriam necessários pelo menos algumas centenas de indivíduos reprodutivos distribuídos em metapopulações conectadas. Essa densidade deixaria rastros inescapáveis, sistemas de túneis repetitivos, peles de muda, fezes, carcaças expostas após tempestades e, sobretudo, assinaturas em DNA ambiental. Estudos modernos de iDNA na Ásia Central, aplicados a peixes, anfíbios e répteis, demonstram sensibilidade alta para detectar vertebrados discretos em amostras de água e solo. A ausência sistemática de sequências genéticas anômalas, associáveis a um macropredador fossorial nos corpos d'água e depressões amostrados até hoje, é um dado negativo de peso considerável. Existe também uma camada cultural que ajuda a entender por que o dossiê persiste com tanta força. O nome Algoi Korkoi descreve forma e textura, não letalidade, e integra um conjunto de entidades perigosas do deserto que funcionam como heurísticas de sobrevivência em ambientes de risco. Histórias sobre criaturas fatais disciplinam a conduta de jovens pastores e viajantes, marcando áreas a evitar após chuva, advertindo sobre depósitos salinos tóxicos ou víboras enterradas e codificando em narrativa experiências de perda e perigo. Ao cruzar fronteiras linguísticas e midiáticas,
Essas narrativas tendem a ganhar elementos dramáticos, elétricos e químicos, além de crescerem em tamanho, sobretudo quando ilustradores e editores criam imagens marcantes que retroalimentam expectativas e moldam a memória de quem testemunha algo ambíguo no futuro. Esse efeito de retroalimentação merece atenção. A partir dos anos 90, revistas, documentários e sites reproduziram ilustrações do verme como um tubo vermelho gigante, com mandíbulas circulares e raios saindo do corpo. Essas imagens passaram a circular entre comunidades mongóis com acesso à televisão e internet. Quando um pesquisador chega e mostra uma dessas ilustrações perguntando se o informante já viu algo parecido, a resposta tende a ser contaminada pelo estímulo visual apresentado. Em psicologia cognitiva, isso se chama indução de resposta e invalida parcialmente o valor independente do depoimento. Protocolos de entrevista mais rigorosos exigem que o informante primeiro descreva livremente o que viu, em sequência temporal, sem ver imagens, e só depois seja confrontado com alternativas visuais que incluam tanto o suposto criptídeo quanto espécies conhecidas da região. Analisando as inconsistências internas entre relatos, a plausibilidade de uma única espécie coerente diminui ainda mais. Em algumas versões, o verme mata ao toque. Em outras, precisa cuspir veneno. Em outras ainda, descarrega eletricidade. E há versões com chifres em ambas as extremidades. E algo que não aparece nos relatos mais antigos. Variações que afetam o mecanismo de ataque e traços anatômicos maiores sugerem um amálgama de fontes diferentes e não uma população biológica uniforme. Uma espécie real pode variar em tamanho e coloração entre indivíduos, mas não alterna entre mecanismos letais completamente distintos. A queda de relatos a partir dos anos 50, apesar da expansão de acesso com veículos, estradas e levantamentos herpetológicos, e sugere que o fenômeno não resiste ao olhar mais constante da modernidade, quando confusões são resolvidas mais rapidamente no campo. Pastores com celular podem fotografar um Eryx tataricus no ato e verificar a identificação com um vizinho em minutos, eliminando a janela de incerteza que antes durava dias ou semanas e permitia que a memória se deformasse. Examinando os métodos das principais expedições, surgem lacunas comuns que impedem que relatos honestos se transformem em dados robustos. Faltam fotografias com escala rígida no mesmo plano focal. Faltam telemetria simples para estimar distância e tamanho. Faltam amostras de tecido, muco ou pele coletadas imediatamente e preservadas a frio com cadeia de custódia descrita. Faltam moldes de tocas e trilhas com descrição sedimentar. E faltam protocolos de entrevista padronizados, que registrem primeiro o que foi visto, sem inferência, e só depois hipóteses. A expedição de Mackerel usou explosivos e vibrações mecânicas para forçar o animal a emergir, método que causa impacto ecológico sem aumentar o valor dos dados, já que qualquer animal que emergisse estaria em estado de pânico, dificultando observação metódica. Freeman adotou abordagem menos invasiva, mas ainda careceu de kits de iDNA e escala fotográfica sistemática. Em perspectiva comparada, outros casos de vermes misteriosos terrestres tendem a colapsar em répteis conhecidos quando as medições entram em cena. No Saara, a víbora cornuda enterrada é confundida com serpentes gigantes. Na Ásia Central, jiboias de areia são tomadas por animais sem cabeça. Anfisbenas de cauda romba imitam uma segunda cabeça em visada rápida. E salamandras sem membros em ambientes úmidos geram descrições de vermes quando vistas por leigos. Padrões de cor que se intensificam com umidade e a aparência segmentada por anéis de pele reforçam a ilusão, sempre que o encontro ocorre em baixa luz, com ansiedade elevada e com poeira ou lama projetadas pelo movimento. Para que futuras oportunidades se transformem em dados objetivos, propomos um protocolo de campo mínimo. Ao avistar algo emergindo após uma chuva, a equipe deve iniciar gravação contínua com referência de escala no mesmo plano focal, como um bastão graduado ou régua telescópica, medir distância com telêmetro laser ou estimativa por passos calibrados, fixar marcos visuais na margem para referência posterior, coletar imediatamente 3 amostras de água e lama para iDNA, uma da superfície, uma da margem oposta e uma do fundo da depressão, usando frascos estéreis com etanol e sílica gel. Registrar hora local, coordenadas, GPS, temperatura, umidade e direção do vento. Se retornar ao local em 24 horas para repetição de coleta.
Se houver vestígios orgânicos aderidos à vegetação próxima, recolher com pinça e luvas e conservar em gelo seco. Entrevistas com informantes devem seguir questionário que registre primeiro fatos brutos, tempo de observação, distância estimada, forma, cor, ações observadas na sequência em que ocorreram e só depois comparações com animais conhecidos, para reduzir indução de resposta. A diferenciação rápida em campo entre os 3 grupos mais frequentemente confundidos com o verme lendário pode ser feita em poucos segundos com observação atenta. A jiboia de areia, Eryx tataricus, tem cabeça achatada e tronco uniforme com escamas lisas e brilhantes, movimenta-se por ondulação lateral suave e, ao escavar, deixa um sulco contínuo com bordas arredondadas. As víboras de areia têm olhos posicionados no topo do crânio, muitas vezes com pequenas projeções córneas sobre as órbitas, e, quando perturbadas, podem contrair o corpo e expelir jatos de areia misturada com ar que lembram uma cusparada. As anfisbenas têm corpo segmentado em anéis visivelmente regulares, rigidez corporal que lembra um tubo plástico e cabeça e cauda quase indistinguíveis em tamanho e forma, o que gera a impressão clássica de um verme com 2 extremidades idênticas. No plano lógico, a hipótese extraordinária precisa explicar por que não temos até hoje uma única peça diagnóstica, apesar de um século de busca e de múltiplos métodos que facilmente capturam répteis discretos em desertos do mundo inteiro. Para que um animal potente e perigoso fosse real e tão furtivo, ele teria de combinar baixa densidade populacional, altíssima evasividade, baixíssima taxa de mortalidade observável e um ciclo de vida que evitasse deixar carcaças expostas, e o que contraria o que sabemos de vertebrados de médio porte em climas áridos. Mesmo espécies extremamente crípticas deixam pistas detectáveis em levantamentos sistemáticos. O fardo da prova permanece do lado da hipótese extraordinária. Organizando a hierarquia final das provas no protocolo que adotamos neste canal, o panorama é o seguinte: evidência direta, como corpo, osso, pele ou tecido preservado, inexistente. Evidência genética independente e replicada em laboratório, inexistente. No registros fotográficos ou em vídeo com nitidez e escala suficientes para morfometria, inexistentes. Vestígios de tocas ou marcas de locomoção com molde e descrição sedimentar, não disponíveis. Depoimentos múltiplos, independentes e convergentes em morfologia detalhada, não atendido, pois as descrições oscilam entre corpo liso sem cabeça, corpo com espinhos e corpo com chifres duplos. A plausibilidade biológica para um vertebrado terrestre capaz de descarga elétrica ou projeção de veneno ácido, muito baixa. Plausibilidade ecológica para uma população oculta de animal de médio porte no Gobi, muito baixa. Plausibilidade para confusões com Eryx tataricus, anfisbenas, víboras de areia e fenômenos ambientais como alcalinidade de poças e eletricidade estática, muito alta. O veredito provisório, portanto, é que o Algoi Khorkhoi, como criatura biológica única e coerente, não se sustenta diante do conjunto de dados disponível. O que chamamos de verme da morte da Mongólia parece ser um agregado histórico-cultural de encontros reais com répteis fossoriais bem conhecidos, percebidos sob estresse, baixa luz e expectativas moldadas por tradição oral e pela indústria de entretenimento. A importância científica genuína do dossiê reside menos em revelar um novo animal e mais em aprimorar práticas de investigação em ambientes extremos e em expandir o uso de ferramentas como o DNA ambiental em ecossistemas áridos que ainda carecem de inventários completos. Se um dia uma população não catalogada de grande invertebrado ou vertebrado fossorial for descoberta no Gobi, ela terá de deixar a trilha inequívoca que toda espécie deixa: DNA ambiental repetidamente detectável em amostras independentes, padrões de dano em presas compatíveis com seu nicho, vestígios morfológicos em tocas, fotografias e vídeos com escala métrica e, por fim, espécimes ou partes diagnósticas examinadas por mais de um laboratório. Até lá, a explicação mais parcimoniosa permanece com os répteis que já conhecemos e com os truques que nossos sentidos nos pregam quando o medo e a expectativa se encontram no meio de uma tempestade de areia. Se você estivesse acampado no Gobi e após uma chuva forte, algo cilíndrico e avermelhado emergisse da areia a poucos metros da sua barraca, as 3 ações decisivas nos primeiros 60 segundos seriam: apontar a câmera em modo contínuo, com um objeto de tamanho conhecido no enquadramento,
e medir ou estimar a distância até o ponto de emergência, e coletar imediatamente uma amostra de água ou lama da poça mais próxima antes que a evaporação destrua o material genético. Mas o passo mais importante viria logo depois: gravar por áudio, sem pausas para pensar, exatamente o que você viu, na ordem em que viu, sem adicionar interpretações. No Arquivos Criptídeos, é assim que tratamos o desconhecido, com curiosidade, método e disposição para aceitar a verdade. E mesmo quando ela é menos fantástica do que gostaríamos. Queremos histórias incríveis, mas queremos ainda mais que elas sejam verdadeiras.